E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 9/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Bundesliga 2. Münster contra Hertha. O Münster é o 16º e o Hertha 11º. Nos últimos 5 jogos, o Münster venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Hertha venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Münster. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Nürnberg contra Köln. O Nürnberg é o 10º e o Köln segundo. Nos últimos 5 jogos, o Nürnberg venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Köln venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-1 para o Köln. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Superliga da China. Xangai contra Haining. O Xangai é o 4º e o Haining 15º. Nos últimos 5 jogos, o Xangai venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos, o Haining venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias de 5-0 do Xangai. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Campeonato colombiano, Tolima contra Magdalena. O Tolima é o 7º e o Magdalena o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Tolima venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1,5 gol na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Magdalena empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate e anula. Premier League do Egito. Cerâmica contra Zamalek. O Cerâmica é o 6º e o Zamalek o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Cerâmica venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como mandante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Zamalek venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Ambas marcam não em 6 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Zamalek. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Benk contra Pirâmides. O Benk é o 5º e o Pirâmides 1º. Nos últimos 5 jogos, o Benk venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1,5 gol na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Pirâmides venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gol na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Pirâmides. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato Espanhol, Las Palmas contra Rayo Vallecano. O Las Palmas é o 18º e o Rayo 8º. Nos últimos 5 jogos, o Las Palmas venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3.
Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 8. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Las Palmas, 2-0 e 3-1. Palpite, casa, gol. Campeonato italiano, Milan e Bologna. O Milan é o 9º e o Bologna 7º. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Bologna venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Bologna. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Telstar contra FC Emmen. O Telstar é o 7º e o Emmen 8º. Inclusive quem perder pode ficar de fora da zona de classificação. Nos últimos 5 jogos o Telstar venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Emmen venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 3-2 e 1-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato turco, Başakşehir contra Fenerbahçe. O Başakşehir é o 5º e o Fenerbahçe 2º. Nos últimos 5 jogos o Başakşehir venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos o Fenerbahçe venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Fenerbahçe, 1-0 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, segunda divisão, playoffs. Turma, esse aqui é o jogo de ida. Coventry contra Sunderland. Nos últimos 5 jogos o Coventry venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Sunderland perdeu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Coventry. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Campeonato mexicano, playoffs, jogo de ida. León contra Cruz Azul. Nos últimos 5 jogos, o León venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Cruz Azul venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Cruz Azul. Palpite, jogo under, menos de 4 gols e meio. Campeonato Brasileiro Feminino, São Paulo e Fluminense. O São Paulo é o 5º e o Fluminense 9º. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o São Paulo. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais.
Eu sou o André e te aguardo pro próximo vídeo.